Olá, terça-feira, 24 de março. Hoje nós vamos explicar o que muda com o novo Código de Processo Civil. Quem conversa com a gente é o advogado Moacir Caram. Você vai ver também que a greve dos servidores municipais já paralisa serviços em Bauru. Grevistas param o centro da cidade para pressionar a prefeitura. Na sessão da Câmara, vereadores decidem voltar atrás no aumento dos próprios salários em solidariedade aos trabalhadores. Os servidores municipais confirmaram em assembleia hoje pela manhã que não aceitam a última proposta de reajuste feita pelo prefeito Rodrigo Agostinho. Cerca de 400 trabalhadores saíram em protesto até a prefeitura e terminaram em frente à Câmara Municipal. Os servidores pararam as principais ruas do centro da cidade pela manhã. Cerca de 400 manifestantes, segundo a Polícia Militar, saíram da sede do sindicato em direção à prefeitura. Os trabalhadores, que entraram em greve desde a última quinta-feira, chegaram à Praça das Cerejeiras com um pedido para serem recebidos pelo prefeito. O objetivo da manifestação foi pressionar a administração municipal para o atendimento das reivindicações da categoria, que são o reajuste conforme a inflação, de 7,2%, mais 10% de aumento, além de um projeto de reposição de perdas salariais em torno de 40%, referente aos últimos 5 anos. A categoria também reivindica o pagamento do benefício de vale-compra para servidores ativos e inativos. Eu acho que nós estamos perdendo todos os nossos direitos já adquiridos, infelizmente. E é uma questão de respeito. Educação é a base de tudo, de todas as profissões. Eu acho que a gente tem que ter respeito. A senhora é favorável à greve, então? Pela primeira vez em 20 anos de prefeitura eu entrei, porque eu acho que chegou um ponto nesses 20 anos de carreira que nós só perdemos, infelizmente. A proposta da prefeitura foi de abono salarial de R$ 80 para quem ganha até R$ 2.300 por mês e de R$ 50 aos que estão acima dessa faixa. A administração também propôs a transformação do vale-compra em vale-refeição, mas os servidores rejeitaram. Tem algumas coisas que o pessoal não está aceitando. Uma delas é esse vale-refeição, porque ele sofre alguns descontos, tem alguns supermercados que não aceitam. Então há um impasse aí. Estamos fazendo todos esses atos, né? Aguardando que a prefeitura tenha um pouco de sensibilidade e mude algumas coisas aí nessa proposta. É um absurdo eles tirarem o que já é garantido nosso, que é a questão do ticket, né, da alimentação do supermercado. E estão querendo converter em abono, que é uma forma de enganar a população, porque isso pode ser retirado a qualquer momento. A gente sabe que isso não vai incorporar no salário. Para o prefeito Rodrigo Agostinho, a proposta apresentada aos servidores levou em conta as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela arrecadação do município nos 3 primeiros meses do ano, que foi afetada pela crise econômica. A gente está muito sensível a toda essa reivindicação do sindicato. A prefeitura nos últimos anos concedeu reajustes, inclusive superiores à inflação. Só que nesse momento nós estamos enfrentando uma crise econômica no país, a arrecadação está despencando. Nós temos muito medo de, num futuro não tão distante, a prefeitura não ter dinheiro sequer para pagar salário dos servidores. Então, no momento, a prefeitura não tem muita condição financeira de oferecer um reajuste maior. Em liminar da segunda vara da Fazenda Pública, foi determinado que serviços de urgência e emergência da saúde sejam mantidos em sua totalidade e serviços essenciais da mesma área tenham 70% de funcionamento. Mas os advogados do sindicato vão recorrer da decisão. Isso é questionável por 2 motivos, tá? Primeiro, tem a questão da competência que o artigo 114 da Constituição vai estabelecer lá na Justiça do Trabalho para dirimir questões de greve. Segundo, a partir do momento que você estabelece um percentual alto ou total, como foi de 100%, você está impedindo o direito de greve do servidor. E isso também vai ser objeto de questionamento num eventual recurso quando essa decisão chegar para nós. Da prefeitura, os manifestantes seguiram para a Câmara de Vereadores, onde o prefeito participava de uma audiência pública. Um grupo de 10 representantes foi atendido pelo presidente da casa e outros parlamentares.
Durante o encontro, os vereadores solicitaram ao sindicato que apresente uma pauta mínima de reivindicações para que uma comissão possa intermediar a negociação entre o poder público e a categoria. Eles vão fazer essa reivindicação, né, para nós e nós vamos levar o senhor prefeito. E aí teria também uma comissão para acompanhar a arrecadação do município. Se começar a melhorar bastante, um fôlego bastante na arrecadação, aí o prefeito daria um reajuste além da inflação. Hoje, a juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, Elaine Cristina Leone, incluiu o DAI na ação movida pela Prefeitura. Com isso, a autarquia precisa manter 70% dos serviços durante a greve. Em relação à saúde, a liminar reitera que o atendimento deve permanecer normal com 100% dos funcionários, por causa da epidemia de dengue. Em caso de descumprimento, o sindicato paga uma multa diária de R$ 5.000. Sobre os trabalhos prestados pela Endurbe, a desembargadora Gisela Moraes concedeu liminar determinando a manutenção de 70% de serviços como coleta de lixo, limpeza pública, administração de cemitérios e rodoviária e gerenciamento do trânsito. O não cumprimento desta medida pode render multa diária de R$ 1.000. De acordo com o balanço parcial enviado pela assessoria da Prefeitura, dos 6.500 servidores do município, 1.001 aderiram à greve, ou seja, 16% do total. Dentre os serviços considerados essenciais, o mais afetado foi a Endurbe, com 35% de adesão. A Prefeitura chamou o sindicato para uma nova rodada de negociações, agora às 5 da tarde. A proposta que for apresentada será votada amanhã pela categoria. Você viu que os manifestantes encontraram o prefeito na Câmara Municipal porque ele participava de uma audiência pública sobre um outro assunto. A reunião foi convocada para esclarecer por que o município não solicitou verbas do programa Minha Casa Minha Vida, reservadas para a construção de escolas e unidades básicas de saúde. Além de Rodrigo Agostinho, foi convocada a vice-prefeita Estela Magro, coordenadora do programa aqui na cidade, mas ela não compareceu. Na audiência, o prefeito Rodrigo Agostinho prestou contas sobre obras de infraestrutura social em locais onde estão construídas unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Os vereadores questionaram a existência de verbas na ordem de R$ 16 milhões para a construção de escolas e postos de saúde e que não têm sido utilizadas. O montante vem do Fundo de Arrendamento Residencial. A cada 500 unidades residenciais construídas numa mesma região, a Caixa Econômica Federal disponibilizaria 6% do total investido. Segundo o prefeito, o entrave para a utilização dessa verba tem sido a ausência de áreas públicas para receber as construções. No entanto, ele apresentou relação de obras que já estão sendo executadas, principalmente nas escolas de educação infantil e ensino fundamental. O tempo segue aberto na região de Bauru, mas a chuva deve voltar ainda nesta semana. Veja os detalhes na previsão do tempo. Céu aberto em praticamente todo o estado de São Paulo, nuvens apenas na região leste. Para amanhã o tempo segue firme, mas na quinta-feira à tarde a chegada de uma nova frente fria deve trazer chuvas. Em Bauru não há previsão de chuvas nem para hoje nem para esta quarta-feira. Agora a umidade do ar é de 58%. A velocidade dos ventos é de 8 km por hora. Nesta terça a mínima foi de 17 e a máxima de 30 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 22 e novamente 30 graus. No próximo bloco você vai ver que a movimentação dos servidores municipais começou desde ontem. Eles foram à sessão da Câmara buscar o apoio dos parlamentares para a negociação do reajuste salarial. É daqui a pouco. Voltamos já já. Voltamos e uma correção. O número de servidores em greve em Bauru é de 1.051. E ontem, os funcionários municipais já tinham ido buscar apoio para a renegociação salarial na sessão da Câmara. Constrangidos com a situação, os vereadores decidiram revogar o aumento do próprio salário deles, aprovado há 2 semanas. Teve parlamentar que deu sugestão de como a prefeitura pode aumentar a receita e assim dar o reajuste aos trabalhadores.
Os servidores municipais mais uma vez ocuparam a galeria da Câmara com faixas e cartazes. Eles buscavam o apoio do Legislativo após rejeitarem a proposta de reajuste oferecida pela Prefeitura. A gente veio explicar o motivo da greve para a população, o porquê chegou nesse ponto, pedindo a compreensão e a colaboração quanto aos servidores que vão trabalhar. Os serviços essenciais serão mantidos no limite de 30%. E a gente veio expor tudo para a população. E a pressão dos servidores tem dado resultado. Os vereadores decidiram cancelar a reposição dos próprios salários aprovada na sessão da última semana. O orçamento da Câmara é independente. Mesmo assim, os parlamentares optaram pela revogação do reajuste de 7,2%. Apenas os servidores da casa vão contar com o aumento. Era um projeto que nós fizemos em fevereiro, que tinha que ser feito porque a nossa data base é março. Aí quando vimos que o prefeito não deu a inflação e criou-se esse impasse com a categoria, nós vereadores nos reunimos e por unanimidade decidimos que nós também vamos retirar a reposição inflacionária. Ninguém deu aumento. Na tribuna, o vereador Roque Ferreira, do PT, voltou a defender que a prefeitura teria condições de conceder o aumento se cobrasse os devedores de água e IPTU da cidade. Ele apresentou um documento informando que só o DAI tem cerca de R$ 475 mil em dívidas para receber. O executivo, que não adota medidas severas para cobrar os grandes devedores, empurra essa dificuldade hoje financeira para as costas dos servidores, quando na verdade os servidores não têm que pagar essa conta. O que o executivo deve fazer é apresentar uma proposta decente, uma proposta factível, que respeite os servidores para que eles possam avaliar e ter os seus valores salariais recompostos. Já o líder do governo na Câmara pediu paciência aos funcionários municipais. Marquinho da Diversidade voltou a afirmar que a prefeitura só terá condições de estabelecer o percentual de reposição em abril, quando fecha o balanço do primeiro quadrimestre, e afirmou que a prefeitura está preocupada com a cobrança aos devedores. O prefeito Rodrigo tem feito, dentro da medida do possível, tem trabalhado para receber esses grandes devedores da nossa cidade, mas a gente tem percebido que, infelizmente, da forma legal ou na política da boa vizinhança, mesmo parcelando, não está conseguindo receber esses grandes devedores. A proposta é que esses grandes devedores passariam a ficar negativados no nosso município para aí sim forçar o recebimento desses valores que são bastante elevados. No intervalo da sessão, representantes da Comissão da Verdade de Bauru estiveram na Câmara. Depois de 2 anos e meio de trabalho, eles entregaram um relatório com um levantamento sobre fatos do período ditatorial na cidade. O destaque do material ficou por conta da atuação da Frente Anticomunista, a FAC, que coordenava ações em Bauru. Tudo desembocava na FAC. Você fala de movimento estudantil, FAC combatendo. Você fala de movimento sindical, FAC combatendo. Esse relatório é bastante completo. Ele é bastante completo, com imagens, depoimentos gravados, degravados, reduzidos a termo, não é? Assinados por quem de direito. Isso faz parte do acervo do nosso material físico, né? Nosso material disponível. Roque, que preside a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, considera o relatório um registro histórico importante para o município, principalmente para quem não vivenciou o regime militar. Para que a juventude possa fazer pulsar todo dia no seu sangue, no seu coração e na sua mente, que nenhum regime ditatorial que ceife as liberdades mínimas possa ser de interesse da maioria da população. A Secretaria de Finanças começou hoje a entrega dos carnês do IPTU deste ano. Neste primeiro lote são 90 mil boletos. Vão ser mais 2 etapas, totalizando 190 mil carnês entregues pelos Correios. No dia 24 de abril, vence o prazo para o pagamento da primeira parcela ou da parcela única, com desconto de 10%. O imposto pode ser parcelado em até 9 vezes. Os proprietários que pediram revisão por causa de divergências em relação à área do imóvel cadastrado no município vão receber os carnês com o valor do ano passado, acrescido apenas da inflação. Eventuais correções serão cobradas posteriormente.
Depois do intervalo, a gente fala sobre as mudanças no novo Código de Processo Civil. Vamos receber o advogado e professor universitário Moacir Caran Júnior. É daqui a pouco, continue com a gente. A presidente Dilma Rousseff sancionou há uma semana o novo Código de Processo Civil. Para a elaboração desse texto, foram 4 anos de discussões no Congresso com especialistas da área. Nós vamos saber agora o que muda com esse novo Código de Processo Civil e quem explica para a gente é o representante do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o advogado e professor universitário Moacir Caran Júnior. Moacir, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Estou à disposição de vocês. Moacir, o Código de Processo Civil, ele diz como as leis devem ser aplicadas. Quais são os principais avanços, na sua visão, com esse novo texto? Bom, é isso mesmo que você falou. O Código de Processo Civil é o instrumento de aplicação do Código Civil e de outras regras cogentes, outras regras vigentes no país, do modo geral, na área civil, evidentemente. O Código de Processo Civil veio agora, já está sancionado, inclusive, vai passar a vigorar a partir do ano que vem. Não é? Esse período é chamado de vacatio legis, que é um tempo para que toda a população possa se inteirar da codificação, os operadores do direito. Mas, do modo geral, foi um grande intento do legislador brasileiro, porque está à frente na questão da celeridade, da rapidez das tramitações processuais e o princípio da razoável duração do processo. Quer dizer, todo cidadão brasileiro tem o direito de ver reconhecidos os seus direitos num tempo bastante pequeno, num tempo rápido, um tempo efetivo, enfim, que ele possa se satisfazer ao final com a aplicação da regra segundo o direito que ele entenda ter. Uma das principais modificações, Moacir, é que agora o novo código determina que se faça uma audiência preliminar para buscar um acordo entre as partes, antes mesmo que o réu faça a sua defesa. Qual que é o objetivo dessa mudança, dessa audiência anterior? Vem nesse sentido que você disse, de dar mais celeridade? Sem dúvida nenhuma, a tentativa do Tribunal de Justiça, sobretudo dos tribunais superiores, em fazer com que os processos nas primeiras instâncias, ou seja, aqui no interior do Estado, sejam resolvidos sem o litígio propriamente dito. Quer dizer, essa audiência, na verdade, de conciliação, ela já existe no processo regular hoje. Apenas ela foi antecipada para antes do recebimento da defesa por parte do réu. Quer dizer, então, apenas se propõe uma ação judicial por parte do autor, aquele que entenda ter o direito, e o juiz já designa uma audiência para tentar conciliar as partes. Eu acho que foi uma iniciativa muito interessante do legislador. Agora, nós vamos ter que trabalhar muito bem os mediadores agora, essas pessoas que intermediarão essas audiências. Essas figuras já existem no judiciário? Existem os mediadores, mas não são remunerados, são algumas pessoas, voluntários chamados, não é, treinados pelos tribunais de justiça, não é, de todo o país, mas não tem uma função, vamos dizer assim, remunerada, que ele possa ter uma dedicação absoluta. Isso seria muito importante para a motivação do mediador, não é, do intermediador a esses acordos, mas os juízes também são mediadores em potencial, claro, os juízes togados. Não é? Então, me pareceu um intento bastante interessante. Então, são os juízes que vão conduzir essas audiências preliminares? Não, quer dizer, em condições normais, sim, os juízes têm essa atribuição, não é? Porque é o processo judicial. Mas os tribunais de justiça têm essa incumbência pelo Código de criterizar, quer dizer, de disponibilizar outras pessoas, outros profissionais chamados de mediadores para auxiliar os juízes de direito nessa mediação. Nada impede que esses mediadores, vamos dizer, não é? Os transatores, quer dizer, as pessoas que mediarão esses acordos judiciais possam funcionar também juntamente com os juízes. E o novo Código de Processo Civil, ele também diminui a possibilidade de recursos? Houve uma criterização melhor, mais acirrada, mais rígida, na questão do juízo de admissibilidade que nós falamos. Ou seja, para se interpor um determinado recurso às instâncias especiais, às instâncias superiores do modo geral, tornou-se mais difícil e desmotivador, porque agora teremos também a questão da sucumbência. Quer dizer, se uma determinada pessoa, perdendo em primeira instância, recorre a uma instância superior, se perder também na instância superior, ele vai ser penalizado com a chamada sucumbência. Terá que pagar também honorários advocatícios e pagar as custas do processo.
além de ter sido erradicado um dos recursos que se chama embargos infringentes, o que foi também um intento bastante interessante por parte do legislador brasileiro. Diminui o tempo do processo e diminui os recursos também junto aos tribunais superiores. Isso é para acabar com aquela prática muito comum de a pessoa entrar com recurso só para retardar, né, a decisão? Para protelar, exatamente isso, para evitar os retardos, as protelações que nós falamos, né, da tramitação regular do processo. Quer dizer, se houver essas punições pelo mal litigante, por aqueles que agem com má fé, que recorrem apenas para ganhar tempo a postergar ou protelar o andamento do processo, é claro que esse tem que ser punido. E agora, com a nova sistemática, esses subterfúgios, vamos dizer, esses instrumentos serão diminuídos e melhor criterizados. Também outro intento acertado por parte do legislador, na minha opinião. E o novo código, ele deixa as regras mais claras em relação ao pagamento de honorário dos advogados? Ele deixa muito claro, sim. Na verdade, o Estatuto dos Advogados já dizia isso, quer dizer, já diz isso, não é? Uma lei específica chamada Estatuto dos Advogados, que honorários é do advogado, não tem a menor dúvida. Mas existiam alguns posicionamentos por parte de alguns juízes que entendiam que os honorários, ao final da demanda, deveriam ser revertidos à parte que já desembolsou honorários inicialmente, contrariando, inclusive, uma previsão do Estatuto dos Advogados, que é uma lei federal. Agora, essa questão está pacificada pelo novo código, pelo vindouro código, no sentido de que os honorários fixados pelo juiz são honorários devidos aos advogados, exclusivamente. O novo código, Moacir, ele prevê novas regras também para o processo eletrônico. Na sua visão, é um sistema que funciona hoje? Ele vai melhorar com o novo código? Olha, eu estou para dizer para você que o intento maior nosso, dos cidadãos brasileiros, dos brasileiros, foi o processo eletrônico, muito mais do que o próprio código, e que já está em vigor plenamente, não é? Nós temos o processo eletrônico, tem funcionado muito bem. É claro que carece ainda de alguns reparos, alguns detalhes, não é? Alguns aperfeiçoamentos. Um sistema eletrônico sempre é suscetível de aperfeiçoamentos. Mas o código deu um incentivo melhor ao sistema eletrônico e também regulamentou de uma forma mais detalhada, talvez melhor, para botar em prática realmente, de modo geral, a contento, eu diria, o processo eletrônico já vigente no Brasil. O que, por exemplo, o cidadão comum conseguiria fazer pelo meio eletrônico? Não, na verdade, essas atribuições, elas são exclusivamente dos operadores do direito. O Código de Processo Civil não é um código diretamente para a população. Vai facilitar a vida dos advogados. A vida dos advogados, dos operadores do direito, do modo geral. Não é? Do e com isso, do judiciário, dos promotores, juízes, todos os operadores, todos que lidam com o poder judiciário. E indiretamente a sociedade, porque se nós tivermos um processo eletrônico mais rápido, e é mais rápido por ser eletrônico, digital, como nós falamos, né, o digitalizado sistema, obviamente que nós teremos também um benefício até direto para a própria população, porque os advogados, na verdade, representam a sociedade e os cidadãos brasileiros. Tá certo, Moacir, muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu agradeço, estou à disposição de vocês. É isso por hoje, o Unesp Notícias volta amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!